Olá, boa noite para você. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro. A tragédia das chuvas no litoral norte de São Paulo. Equipes de resgate trabalham nas buscas por sobreviventes em São Sebastião. Uma criança de 9 anos e uma mulher de 35 morrem num tiroteio em Magé, na Baixada Fluminense. O excesso de pessoas pode ter provocado o rompimento do cabo da Ponte Pêncil entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E ainda as notícias do Carnaval. Segunda-feira com muitos blocos nas ruas das maiores cidades do país. Agora, no Brasil TV. Até o fim da tarde, 36 mortes foram confirmadas nos desmoronamentos da madrugada de domingo no litoral norte de São Paulo. Outras pessoas estão desaparecidas. Helicópteros ajudam nas buscas por vítimas em áreas devastadas pelos deslizamentos de terra e alagamentos. O temporal destruiu vários trechos de estradas que dão acesso à região. Milhares de pessoas não conseguem sair das áreas atingidas. São moradores e turistas sem comunicação há mais de 30 horas. O temporal provocou uma correnteza assustadora nas ruas de São Sebastião. Quando a água baixou, deu para ver a destruição na praia do Toque-Toque Pequeno. A rua tomada pela lama. Muitos galhos, até o carro foi arrastado. Perto dessas casas, a água desceu com tanta força que depois formou um caminho de lama. Esse carro ficou completamente destruído. Na Barra do Saí, o mar está da cor da lama. Na faixa de areia, mais galhos quebrados. O Jorge vive na vila e conta que teve que fugir de casa ainda na madrugada. Só que a gente não tinha como ficar seguro, né? Porque tem um morro na nossa frente, tá caindo tudo, aqueles barulhos de casa caindo, o tempo todo, casa, mais casa caindo. Aí a gente decidiu ir para o ponto da baleia ali, da baleia verde, que é um pouco mais alto. E a gente ficou no meio da pista, assim, de madrugada, chovendo muito, e a gente no meio da pista. Do lado um rio, né? E do outro a enchente. Muita sujeira também na Praia da Baleia. E houve deslizamentos na região. A força da terra destruiu parte dessa casa de 2 andares. Neste acesso à praia de Camburi, não se vê mais asfalto. A terra quase chegou na altura da placa de trânsito. Neste bairro, na região central de São Sebastião, os moradores tiveram que sair de casa. Tem morador, inclusive, que está ilhado, não consegue sair pela porta da frente, teve que improvisar uma saída alternativa pelos fundos da casa para conseguir sair pela casa do vizinho, pela rua de trás, enfim, uma situação bem triste nessa rua onde eu estou. O repórter André Luiz Rosa conseguiu falar com um morador que está ilhado. 30 anos que moro aqui, nunca passei, graças a Deus, né? Foi um susto, graças a Deus que não perdemos a vida. Hoje vocês estão fazendo o quê? Estão tirando o quê? Como é que tá? Então estou tirando as roupas e os documentos. Do alto, a gente consegue ver que a lama tomou conta das ruas de Juqueí. Nos morros, os rastros dos deslizamentos. O repórter Eliezer dos Santos sobrevoou a região. A gente vê uma destruição maior em relação às residências. A gente não consegue nem contabilizar aqui do alto quantas casas ficaram embaixo de toda essa lama que desceu aqui desse morro. Neste ponto, famílias que estavam ilhadas foram resgatadas. Mais cedo, nossa equipe foi a um dos pontos mais afetados de Juqueí. A gente está chegando aqui numa comunidade chamada Esquimó, que foi uma das mais atingidas. A gente já de cara aqui vê a destruição. Olha só, o poste caiu, não tem energia elétrica. As pessoas aqui estão se virando do jeito que podem. E a maior destruição foi ali no fim da rua. Dá uma olhada. Caiu tudo, caiu todo o morro. Os moradores disseram pra gente que havia pelo menos 10 casas ali. Assustador, né? Uma tragédia. E o bairro da Praia da Barra do Saí está isolado. Foi onde morreu a maioria das vítimas dessa tragédia. Os corpos primeiro foram levados para uma escola transformada em posto de saúde improvisado e depois levados de helicóptero para o centro de São Sebastião. Eram 9h35 da manhã quando 4 carros do Instituto Médico Legal deixaram o Hospital Municipal de São Sebastião, no litoral norte paulista. Eles seguiram em fila para o heliponto da Marinha, à espera de um dos helicópteros do Exército. Ao pousar na base, uma equipe começa a tirar os corpos dos helicópteros para colocar nos carros. O primeiro foi carregado no colo.
O governo do estado enviou helicópteros da Polícia Militar, além de 40 servidores, para ajudar na localização, resgate e identificação das vítimas. Esse vídeo mostra um dos hospitais da região lotado. Estamos tentando dividir as pessoas. Do lado esquerdo estão os mortos, aqui estão os crianças, mas eles estão fazendo as triagens neste campo. 36 pessoas morreram, uma em Ubatuba e 35 em São Sebastião. 31 delas no bairro da Praia da Barra do Saí, 2 em Juqueí, 1 em Camburi e 1 em Boiçucanga. A Barra do Saí é uma praia pequena e, por causa dos desmoronamentos, o bairro está isolado. Os corpos estão sendo retirados pelos helicópteros. Esse vídeo foi feito por uma dona de pousada. A areia está tomada de pedaços de árvores. Casas que estavam na encosta desabaram. Também dá para ver vários pontos de desmoronamentos nos morros que cercam a praia. Esse vídeo mostra os bombeiros procurando por sobreviventes ainda de noite, na Barra do Saí. O Beto e a Cláudia perderam o irmão, que estava em casa com a namorada e a filha dela. As duas também morreram. Nós estávamos na nossa residência às 4 da manhã e recebemos as informações. A princípio, estava todo mundo em pânico, descendo, o morro descendo abaixo. E nós sem saber o que fazer. Nossa primeira reação foi esperar o amanhecer, às 5 e poucas da manhã, e fomos atrás resgatar corpos, resgatar pessoas vítimas com vida ainda, atrás de vítimas com vidas, e estavam lá resgatando algumas vidas, algumas pessoas já sem vida. Nosso irmão estava no meio. Estava dormindo na casa dele, com a namorada dele, com a filha. O Adilson perdeu a casa, está isolado e conhece muitas das pessoas que morreram. A gente toma aqui sem água, né? Sem sinal de internet, sem telefone, sem comida. Então a coisa aqui é crítica, é muito assustador. Eu nunca passei por uma situação dessa. É um cenário de guerra, um cenário de destruição, onde as pessoas mortas, né, vítimas fraturadas, pessoas internadas, filhos de amigos que faleceram, crianças, senhores, senhoras, e é triste. A força da enxurrada causada pela tempestade de ontem impressiona. Esse vídeo foi feito na praia de Toque Toque Pequeno, que também fica em São Sebastião. O helicóptero da polícia salvou pelo menos 2 homens que ficaram ilhados. Os bairros do litoral norte são divididos em 2 lados. A área mais nobre fica entre a estrada e a praia. E a outra, chamada de Sertão, fica entre a rodovia Rio Santos e os morros. A maior parte das vítimas estava no sertão da Barra do Saí. Dona Rosilda mora no centro de São Sebastião. Passou o domingo ajudando quem perdeu tudo. Os lugares que foram afetados são lugares mais perigosos, né? São áreas de barreiras de difícil acesso. As pessoas sabem que é perigoso e continuam fazendo as casas, barraco. Mas fora isso, teve as casas também de veraneio, né? A cidade de São Sebastião é cortada de ponta a ponta pela rodovia Rio Santos e por causa das interdições nessa via, muitos moradores e turistas estão isolados. A rodovia dá acesso a praias famosas da região, como Maresias e Juqueí, e está com pontos totalmente interditados nos 2 sentidos, como na altura da Praia Preta, onde parte do morro veio abaixo, bloqueando as pistas. E também há problemas nas rodovias que levam os motoristas até a Rio Santos. Desde a madrugada do domingo, ninguém passa pela estrada Mogi-Bertioga. Por lá, o asfalto cedeu e uma cratera se abriu na pista por causa do rompimento de uma tubulação. E ainda não há previsão de liberação da estrada. Em Manaus, também chove muito desde ontem. O Instituto Federal do Amazonas ficou alagado e um barranco deslizou na zona norte da cidade. 5 casas de madeira foram soterradas. A Defesa Civil de Manaus informou que registrou ocorrências em várias partes da capital do Amazonas, como deslizamentos e alagações. Entre os casos mais graves, 7 casas de madeira foram destruídas durante um deslizamento na zona norte de Manaus. Essas casas haviam sido construídas numa área de barranco e vieram abaixo com a forte chuva da madrugada. 2 moradores ficaram feridos. No centro da capital do Amazonas, a cantina do Instituto Federal do Amazonas, o
do IPHAN ficou alagada. O local já foi limpo e as aulas só retornam na quarta-feira à tarde. Segundo o Instituto de Meteorologia, já choveu 5% a mais do que era previsto para todo o mês de fevereiro aqui na capital do Amazonas. E a previsão é de mais chuva. Daniela Branches, de Manaus, para o Brasil TV. Bombeiros fazem buscas a possíveis desaparecidos após a queda parcial de uma ponte que liga Torres, no sul do Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, em Santa Catarina. Olá, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros está contando o número de desaparecidos de acordo com relatos de amigos e familiares. As buscas seguem pelo rio Mampituba, inclusive por bombeiros mergulhadores. Por volta das 2h30 da madrugada de hoje, um dos cabos de sustentação arrebentou e a ponte virou. Quem estava passando caiu no rio. Segundo os bombeiros, pelo menos 30 pessoas foram resgatadas e algumas delas precisaram de atendimento médico. A capacidade da ponte é de até 20 pessoas, mas testemunhas confirmam que havia bem mais na hora. A maioria voltava de festas de carnaval no lado catarinense. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias, o IGP, recolheu um cabo de ferro rompido que vai ser analisado no Centro de Excelência em Perícias Criminais. Um tiroteio em Magé, na Baixada Fluminense, deixou 2 pessoas mortas e outras 17 feridas ontem à noite. As vítimas fatais são uma menina de apenas 9 anos de idade e uma mulher de 35. Elas saíram para curtir o carnaval. A troca de tiros entre um policial civil e um outro homem apontado pela polícia militar como criminoso aconteceu no meio de um bloco de rua. As cenas são de desespero. Ó, que a gente baleado, ó. A noite que era para ser de diversão se transformou em tragédia. Ai, mais um, gente, mais um baleado, outro baleado, ó, já é o 7º baleado. Ó. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas jogadas no chão, ensanguentadas e desacordadas. As imagens são da noite de ontem. Segundo testemunhas, durante a festa de carnaval que acontecia na praia de Mauá, em Magé, 2 homens armados começaram uma briga que teria sido motivada por ciúmes da mulher de um deles. Aí só vinha uma confusão, vindo um monte de gente pra cima da gente. Eu peguei minha namorada, levei ela pra lá. Aí logo em seguida meu amigo veio pra cá, vim atrás do meu amigo pra não deixar ele sozinho. Quando eu passei aqui, vi uma mulher grávida ferida, vi uma criança baleada na cabeça. Isso é muito triste. 2 pessoas morreram no local. Uma menina de apenas 9 anos, identificada como Maria Eduarda Carvalho Martins, e Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 35 anos. Ela tinha 2 filhos pequenos. Outras 19 pessoas ficaram feridas no tiroteio. Primeiro elas foram levadas para o pronto-socorro de Mauá e depois transferidas para outras unidades. 15 delas foram socorridas aqui, no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, incluindo os 2 homens que, segundo o relato das testemunhas, fizeram os disparos. Um deles é policial civil. Rodolfo Paulo de Brito Santos tem 37 anos e levou um tiro no abdômen. Ele passou por cirurgia e continua internado em estado grave. O RJ1 apurou que ele trabalha na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O outro homem, que segundo a Polícia Militar teria iniciado o confronto, é um criminoso conhecido como Bu. E a Polícia Civil interditou um parque de diversões em Bangu, na zona oeste do Rio. Ontem à noite, uma mulher morreu ao cair de um brinquedo. A família da jovem esteve essa manhã no IML de Campo Grande, na zona oeste, para fazer a liberação do corpo. Isabelle Lacerda Belmont, de 26 anos, morreu ontem à noite num acidente com um brinquedo do Superstar Park, um parque de diversões que funciona no estacionamento do Bangu Shopping. Nas imagens gravadas minutos antes do acidente, Isabelle aparece de mãos levantadas. O brinquedo acelera para frente. Pouco depois, o brinquedo para e começa a girar para trás. Um amigo que não quis se identificar contou que Isabelle chegou a gritar, pedindo para parar, mas o brinquedo continuou acelerando. Ela pediu para parar. Eu que não teve manutenção, porque se o brinquedo cuspia lá para fora, é sinal que não teve manutenção. Nesse outro trecho do vídeo, vemos que Isabelle não aparece mais no lugar onde estava sentada.
e as pessoas começam a gritar que ela caiu. Uma amiga nossa que estava com ela do lado dela, no mesmo brinquedo, no mesmo banco, que também infelizmente está em estado de choque. Quando os bombeiros chegaram, a jovem já estava morta. Testemunhas contaram que o parque não tinha funcionários para prestar os primeiros socorros. O segurança fora do shopping, o SAMU, o shopping chamou. O bombeiro civil foi do shopping, então tivemos toda a segurança pelo shopping, tá? Mas pelo parque, nada. Peritos também estiveram no local e inspecionaram um brinquedo. A delegacia de Bangu, responsável pelas investigações, tenta esclarecer as circunstâncias do acidente. Isabelle tinha perdido a mãe há 3 dias. Ontem, os familiares a convenceram a ir ao parque de diversões para se distrair um pouco. Mas o trágico acidente interrompeu a vida e os sonhos de quem ainda tinha muito futuro pela frente. Ela tem uma filha de 2 anos e agora a gente não sabe o que fazer. Porque agora a gente só tem eu, meu pai, mais uma irmã e a situação tá difícil, meu parceiro. Que tristeza, né? A equipe do Bangu Shopping lamentou o ocorrido e disse que a administração está apurando as circunstâncias do acidente que está à disposição das autoridades. O Superstar Park informou que a jovem bateu com a cabeça na grade de proteção quando saiu do brinquedo. A diretoria do Parque de Diversões diz que possui alvará e zela pela segurança. Precisa ser investigado, né? E foi enterrado hoje de manhã o corpo da menina de 3 anos, morta a tiros neste domingo, depois que 2 homens armados invadiram um bar em Barra do Bugres, no interior do Mato Grosso. De acordo com a polícia, os criminosos foram até o bar onde estava a família da menina para matar um homem que estaria envolvido na guerra de facções em Barra do Bugres. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro branco se aproxima do bar e 2 homens descem do banco de trás do veículo e correm em direção ao estabelecimento, onde fazem vários disparos. Depois de atirar, um deles volta para o carro e o outro foge a pé. Os tiros acertaram Ágata Tawane da Silva Soares, de 3 anos de idade, que foi levada pelos pais para a UPA do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a mãe, a Ágata estava ao lado do pai comendo carne, quando o homem, que seria o alvo dos criminosos, percebeu a chegada dos bandidos e usou a criança como escudo. Os tiros acertaram o peito da criança. Policiais militares da região atuam na busca pelos criminosos, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. O carro usado no crime foi localizado abandonado em uma mata ao lado de uma plantação de soja distante do centro da cidade. O alvo dos suspeitos fugiu pulando o muro de trás do estabelecimento. A Polícia Civil investiga o caso e a Polícia Militar segue na procura dos criminosos. A Ágata foi enterrada no cemitério municipal de Barra do Bugres. Diego Rodrigues para o Brasil TV. A seguir, a diversão nos blocos em várias cidades do país nessa segunda-feira de carnaval. O Brasil TV está de volta, agora falando de carnaval. Em São Luís, a festa é na praia. E durante esses dias de folia, milhares de pessoas devem passar por lá. Boa tarde. Aqui em São Luís, a novidade é que a festa pública de carnaval está começando sempre mais cedo, às 10, 11 horas da manhã. E dessa vez a festa pública passou a ser mais cedo e as pessoas que não estavam acostumadas com esta festa ainda pela manhã começavam a chegar justamente para aproveitar mais tempo dessa folia, para aproveitar as atrações. E aqui em São Luís, essas atrações se concentravam em 2 pontos. Primeiro, aqui na Avenida Litorânea, porque são 5 atrações que se apresentam aqui de manhã até o fim da tarde, e depois daqui a festa continua já em outro ponto da cidade, mais para perto do centro histórico, na Avenida Beira-Mar.
desfilar, continua pela noite e, como eu falei, vai até de madrugada. O folião se vestindo de alegria, vindo curtir o seu carnaval numa boa. E agora, durante a tarde, o sol está muito forte aqui em São Luís, então as pessoas aproveitam também para ir até o mar, dar aquele mergulho, refrescar um pouco e voltar aqui para o corredor da folia, onde apresentações de grupos locais e também atrações nacionais são a grande animação para esse público que vem acompanhar o carnaval que está no seu penúltimo dia aqui em São Luís. Douglas Pinto, de São Luís, para o Brasil TV. E no interior de São Paulo tem o famoso desfile dos bonecões de Torrinha. O evento está de volta depois de 2 anos suspenso por causa da pandemia. Aqui no interior de São Paulo, uma das festas mais tradicionais de carnaval fica na cidade de Torrinha. Aqui o grande atrativo é o desfile dos bonecões gigantes e mascarados. E essa turma estava morrendo de saudade do carnaval porque há 2 anos eles não realizavam a folia por causa da pandemia. Então imagina só a alegria de poder voltar e a percorrer as ruas aqui do centro da cidade. A festa começou no sábado com o desfile dos bonecões e só termina amanhã, terça-feira de carnaval. Durante esses 4 dias de festa, cerca de 40 mil pessoas devem passar aqui pela cidade e aproveitar essa folia, essa festa que muita gente estava com saudade e também de aproveitar as festividades aqui na região. Adriano Baracho para o Brasil TV. Em Corumbá, na região do Pantanal, de Mato Grosso do Sul, milhares de foliões aproveitaram a festa na primeira noite de desfile das escolas de samba. O Jaderson Moreira conta pra gente. Olá, o Carnaval de Corumbá é um dos mais tradicionais da região centro-oeste. É nessa avenida que acontece a maior festa carnavalesca de Mato Grosso do Sul, que já é centenária. A manifestação cultural recebeu a influência de marinheiros cariocas que passaram a morar aqui na região. E esse estilo de vida continua firme e forte no povo pantaneiro. A maior atração é o desfile das escolas de samba. Na primeira noite, um dos destaques foi o carro abre-alas, representando a figura da onça pintada. As agremiações também trouxeram para a avenida celebrações às religiões de matrizes africanas e alas mostrando civilizações antigas. E hoje tem muito mais. 5 escolas de samba vão se apresentar aqui na avenida no último dia dos desfiles. De Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Jaderson Moreira para o Brasil TV. E ontem teve o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio, que foi marcado por muitas homenagens. Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, ídolos da música popular brasileira, Mestre Vitalino e Joãozinho 30 também foram lembrados na Sapucaí como as belezas da Bahia. Hoje, mais 6 escolas do Grupo Especial do Rio vão desfilar na Sapucaí. O resumo do primeiro dia e as informações dos desfiles de hoje daqui a pouquinho no Jornal Nacional. Agora a gente vai saber como está o carnaval em Pernambuco. Quem pensa que por lá o ritmo é só o frevo, está enganado. Não é isso, Bianca Carvalho? Oi, gente, carnaval de Pernambuco é carnaval para todos os ritmos. Aqui em Olinda, a gente acolhe frevo, maracatu, ciranda, a gente acolhe mangue beat e a gente acolhe o samba. A gente tá com um grupo aqui com uma bateria que é Samba Soul delas. Soul, que vem de alma em inglês. Olha aqui a galera. São somente mulheres, quase 100, que se apresentam aqui no sítio histórico de Olinda. Aqui a gente dança o que tocar, né? O que tocar. Meu amor, é frevo, é samba, é pagode, é tudo. O que tocar a gente tem ritmo. Maravilha, gente. Todos os ritmos. No Carnaval de Pernambuco, isso é Olinda. Nesta segunda-feira de carnaval, Bianca Carvalho pro BRTV. Que maravilha, né? O importante é se divertir. E a gente encerra com as informações de Salvador, que entrou hoje no 5º dia oficial de carnaval. Haja fôlego, né, Danilo Ribeiro? Olá, um abraço a todos aqui no Carnaval de Salvador. Nem a chuva conseguiu atrapalhar um 5º dia seguido de folia. A segunda-feira de carnaval começou no Circuito Dodô, o mais tradicional da folia. Tivemos por aqui a Banda de Dá, formada por percussionistas mulheres.
E além disso, Cláudia Leite, Márcio Vitor, Carlinhos Brown, Luiz Caldas, além do Bloco Afro e Leaie. No circuito da Barra, o circuito Dodô, tivemos atrações como Ivete, Durval Leles, Daniela Mercury, além de muitas outras. No total, 60 atrações se apresentam nesta segunda-feira de carnaval aqui em Salvador e com certeza a folia vai invadir a madrugada. Eu volto com vocês. É muita animação, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje, um pouco mais cedo, às 7h55 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite para vocês. A gente se vê amanhã. Bom carnaval. Aproveitem com segurança.